Elas não podem ser pegas, vistas ou guardadas fisicamente, mas mesmo assim são consideradas moedas e estão revolucionando o sistema financeiro. Nesta edição do CRA Entrevista, vamos aproveitar os 10 anos do Bitcoin para falar tudo sobre as criptomoedas. Mas antes de começar o programa, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Para esse bate-papo, convidamos Kutney Guimarães Júnior, diretor da Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain. Tudo bem, Kutney? Olá, Maria Rita, tudo bom? Bom, para a gente começar essa edição do CRA Entrevista, vamos esclarecer uma grande confusão. O que são criptoativos e moedas digitais? Bom, a gente está comemorando 10 anos do mais famoso criptoativo e até hoje o assunto é confuso. Então a gente costuma dizer que o mundo digital ele é bem antigo. Então, desde os cyberspaces que nasceram lá nos anos 70, existem ambientes onde você comercializa coisas, né? Os mais velhinhos como eu vão lembrar do Second Life, que você comprava e vendia terrenos. A moeda que é usada nesses ambientes, e como quase tudo que é digitalizado, é chamado de digital. Então, moedas digitais, a garotada hoje sabe bem isso, é para comprar ativos dentro de joguinhos de videogames, por exemplo. Os criptoativos, por sua vez, o mais famoso novamente o Bitcoin, nasceram com uma proposta mais revolucionária. Ele vem de um grupo chamado Cypherpunks, que são os punks orientados à criptografia e direito de privacidade, e as primeiras tentativas também são antigas, são lá dos anos 70. Vamos inserir dois termos na nossa conversa agora. Criptomoedas, a gente acabou de falar, blockchain e criptografia. O que esses dois nomes, blockchain e criptografia, têm a ver com as criptomoedas? O termo criptografia ele é muito antigo, ele tem mais ou menos uns 6.000 anos. Né? Então, existe uma palavra em Yiddish chamada Atbash, inclusive, que fala disso de muito tempo atrás. E a criptografia ela permeia a história da humanidade, não só por questões de segurança nacional, de segurança das tribos, mas como um passatempo. Né? O próprio Leonardo da Vinci escrevia no espelho, de trás para frente, tinha muitos ideogramas. Mas, do ponto de vista científico, a criptografia sempre esteve muito ligada à matemática. O blockchain ele é um termo acidental, mas ele vem de uma prática de segurança da informação antiga, que é você usar pacotes de informação encriptados e encadeados. Isso era usado muito para o pessoal que fazia auditoria à prova de alteração. No paper do Satoshi Nakamoto, lá do criador do Bitcoin, existe uma coisa que ele fala, olha, nós vamos fazer linked blockets, ou blocks in a chain, mas ele nunca usou o termo blockchain, por assim dizer. E aí, como esse processo foi desenvolvido num grupo grande de pessoas, numa troca de e-mails, um dos colaboradores falou, não, mas isso aqui é um blockchain, não sei o quê, como se fosse uma gíria, né, como se fosse um diminutivo. O que foi que criou o termo blockchain? Quando o Bitcoin surgiu em 2000, ninguém prestava atenção. Em 2001, o pessoal de Venture Capitalist começou a falar, olha, isso aqui vai dar uma coisa interessante, é a próxima revolução, vamos investir em startups. E aí, em 2004, esses investidores se depararam com o efeito que o Bitcoin estava sendo usado para fins, aspas, criminosos. Né? Para algumas pessoas era libertário, para os governos era criminoso, para mim, particularmente, eram fins criminosos. No chamado evento da Silk Road. A Silk Road era um site de comércio que vendia drogas, vendia remédios, reza a lenda que vendia até encomenda de assassinatos, mas era um site criminoso. E aí o termo Bitcoin ficou ligado a crime. E todo mundo que estava investindo em Bitcoin falou, olha, precisamos achar um outro termo. E curiosamente o Andreessen Horowitz, que é um dos maiores fundos de VC do mundo, é onde está o Mark Anderson, inventor do Netscape e da nossa internet famosa, ele falou, cara, vamos mudar o termo, vamos criar alguma coisa. E aí o termo blockchain virou uma peça de marketing para distanciar a tecnologia da criptomoeda que ficou muito associada ao crime. Tem mais uma série de fatores que outros personagens entraram, mas daí em diante todo mundo começou a falar blockchain. Explica pra gente como é que funciona esse sistema financeiro das criptomoedas. O sistema financeiro, aspa, das criptomoedas, ele funciona de uma maneira absolutamente anárquica. E aí existem outras confusões. A gente confunde, primeiro, o termo criptomoeda, para mim, como economista, é errado. São criptoativos, só que eles têm um comportamento de moeda. Né? Eu estava comentando que se a gente pegar um ativo com o qual o Bitcoin é muito comparado, que é o ouro, qual é a dificuldade? Eu não consigo pegar uma barra de ouro, eu sozinho, e reparti-la em microgramas. Precisa ter alguma balança especializada e não. O ativo digital você já consegue reparti-lo em vários pedaços pequenos, bem pequenos. E com isso eu consigo fazer trocas ou comércio com ele, que é uma grande utilidade da moeda.
Então é a primeira vez na história econômica que nós temos um ativo que vale bastante, hoje um Bitcoin está valendo acho que 12, 13 mil dólares, e que esse ativo pode ser usado como se usava moeda, instantaneamente, sem precisar passar por um momento de cunhagem, por exemplo, como a gente fazia com o ouro e a prata. Você pegava um dobrão de ouro, um dobrão de prata e criava moedas de prata. E você usava as moedas para comercializar. Então tinha um processo de cunhagem, vinha até a cara dos reis e tal. Nos ativos digitais, isso é trivial, é feito por software. E o que aconteceu? A adoção do Bitcoin, para pegar um dos exemplos e que ainda é o principal exemplo, ela se deu de uma maneira muito anárquica, ou como gostam os puristas, em livre mercado. O Bitcoin não valia nada, um dia ele passou a valer alguma coisa, no outro dia ele passou a ser usado como ativo de especulação. Daí em diante nós tivemos o que a gente está vivendo até hoje, que o Bitcoin ele não é usado como meio de pagamento para nada, quem tem Bitcoin não quer gastar. Inclusive tem uma piada muito comum na nossa comunidade, nós temos o dia da pizza. Tem um dia que a gente sai para comer pizza, porque teve um sujeito que comprou uma pizza por 10 mil bitcoins. E até hoje é considerada a pizza mais cara do mundo, porque em alguns momentos essa pizza chegou a valer 86 milhões de dólares. E aí, se ele tivesse os 10 mil bitcoins até hoje, não tivesse comprado a pizza, ele teria 86 milhões de dólares na conta. E hoje, quem tem Bitcoin não gasta. Então, é literalmente um ativo de especulação e acumulação de riqueza, como é um terreno, como é uma casa, como é um imóvel, como é um bem móvel grande, um barco, né, um carro grande, um caminhão, alguma coisa assim. E como é que acontece essa variação cambial assim, das moedas, dos criptoativos? De uma maneira extremamente igual ao mercado de capitais. É um balcão de leilão aberto. Os números são muito surreais para nós que estamos nesse mundo. Mas em janeiro de 2017, o Bitcoin valia 600, 900 dólares, eu não vou me recordar direito agora. E a gente tinha mais ou menos umas 100 corretoras no mundo e mais ou menos uns 50 ativos diferentes, né? Bitcoin mais uns 50 por aí. Em dezembro, né, de 2017, esse mercado já tinha quase 2 mil ativos diferentes e quase 2 mil corretoras. Hoje nós temos quase 20 mil corretoras e quase 6 mil ativos diferentes no que a gente considera puristicamente um ativo que foi criado estruturalmente. Se a gente pegar, por exemplo, eu tenho a Courtney Coin. Tem milhões de moedas como as minhas, que eu fiz de brincadeira para os amigos. Falei, se vocês querem pagar meu tempo, quiser me chamar para um chopp, comprei uma Courtney Coin e vem me trocar aqui pelo meu tempo. E esse mercado, ele conta com uma população que é de nicho, mas já é uma população que está no mercado há bastante tempo. Nós estamos falando de mais ou menos umas 200 milhões de pessoas. E esse pessoal se acostumou com um conceito que veio de 2017. No começo de 2017, o valor, por assim dizer, e é uma maneira errada de dizer valor, porque era só a média das cotações, circulava entre 4 e 6 bilhões de dólares. No final de 2017, esse valor de mercado já estava em 850 bilhões. E o pessoal falou, nossa, olha como isso aqui valorizou. E isso aqui vai suplantar as bolsas de valores, etc, etc, etc. E uma outra coisa que para a gente também é importante olhar, o volume de negociações diárias, ele já chegou a ter picos de 120 bilhões de dólares dia. Nos períodos mais baixos, ele hoje está na média de 5, 10, nos períodos de maior movimento chega a 40, 50. Para mercado financeiro, isso é uma coisa absolutamente ridícula. O mercado só de moedas no mundo é de 5 a 6 trilhões de dólares dia. Mas para um mercado que não tem basicamente nenhum governo representante, nenhuma entidade jurídica representando, e que basicamente é um mercado de amadores, né, em um micro nicho, 5 bilhões de dólares dia é muito dinheiro, muito dinheiro. Tem um lado sujo. Como ele é um mercado não regulado, tudo que corretoras e traders não fazem no mercado tradicional, pelo menos à luz do dia, como a gente fala, é feito no mercado de criptomoedas. Então existe muita manipulação, existem pouquíssimos players que controlam o preço. Já existiu, mais ou menos em 2016, em 2017, uma invasão de indivíduos, ou seja, os chineses, depois os europeus, alguns sul-americanos, o pessoal do Irã, que movimentaram o mercado. Em 2018 isso acalmou e passou a ser dominado por traders profissionais, pessoas que vieram do mercado bancário, do mercado de algo trading, e é o mercado que a gente está hoje. E é muito fácil você ganhar dinheiro ou perder dinheiro. E existe uma coisa suja que apareceu em todos os lugares do mundo, que são as pirâmides e os esquemas fraudulentos. Olha, invista no Bitcoin, porque agora você vai ficar rico, vai te garantir X% de retorno ao mês. Mas o mercado em si, ele é literalmente livre. Por você não ter
essas questões de, olha, quanto vale um Bitcoin? Não tem laço, não tem determinação, ele tem um valor intrínseco para todas as pessoas que têm Bitcoin e acreditam. Fazendo uma analogia com as ações, né, do mercado financeiro, por exemplo, estou investindo hoje em um Bitcoin, vou comprar, sabe, investir R$100, né, em Bitcoin. Daqui a alguns anos, algum tempo, eu quero resgatar. Como é que eu faço? Como é que é esse processo? Você tem uma maneira muito simples e essa é a essência na qual os criptoativos nasceram. Agora que nós nos conhecemos, você pode falar, olha, eu quero comprar um Bitcoin. Eu te vendo um Bitcoin. Eu tiro da minha wallet e transfiro para a sua. Não precisa de nenhum intermediário. Existe uma maneira um pouco mais sofisticada que a gente compra nas casas de câmbio cripto virtuais. Ou seja, eu vou no exchange, que é um outro nome errado, porque ela não é um exchange, é uma casa de câmbio. E lá existe um pregão eletrônico que fala, olha, tem várias pessoas vendendo bitcoins a esses preços e tem várias pessoas querendo comprar. Você simplesmente junta as ordens e você troca dinheiro por bitcoins. Nesse caso específico, já é uma deturpação do modelo original, porque os bitcoins não ficam com você, eles ficam lá naquela exchange. Então, toda vez que você ouve, um exchange tal foi roubada, ou teve um problema de segurança, ou perdeu dinheiro, é porque o dinheiro que você tem, o bitcoin que você tem, não está com você, está lá, o que é um erro. Toda pessoa que quer trabalhar com criptativos tem que entender que os criptativos têm que ficar com ela. A terceira maneira de você fazer isso é você investir que agora tem bastante, numa casa de investimento de criptativos. E aí tem vários fundos. Preciso fazer um disclaimer, eu tenho alguns desses fundos, né, são meus, não são abertos para público, e eu sou um profissional de mercado Ambima, então eu não posso recomendar investimento, não estou recomendando investimento, mas é assim que funciona. Então, quando você chega para esses fundos, as pessoas administram isso para você, e aí elas fazem uma cesta de ativos. Você vai ganhar, como todo no mercado financeiro, menos do que se você fosse um trader individual, mas você vai ter um risco muito menor. Basicamente, você está contratando profissionais para administrar os seus ativos. Então, você deposita ou um Bitcoin ou dinheiro. Aqui no Brasil não pode, mas lá fora você pode depositar dinheiro em alguns países. E a pessoa monta uma cesta de ativos e fica administrando aquilo para você. Te dá relatório, te diz quanto você tem, e etc. Quando você quer usar, e isso que é a beleza dos criptoativos, você pode escolher. Eu quero que você me pague em dólar, ou em euro, ou em reais, ou eu quero que você mande esta quantidade aí em bitcoins para minha wallet. E isso é que começa a dar dor de cabeça com os bancos centrais, porque sendo um ativo digital, aqui no Brasil, por exemplo, ele não é considerado moeda. Então, para o Banco Central, ele não tem nada a ver com Bitcoin. Para a CVM, ela não considera ativo imobiliário. Então, ela fala, também não tem nada a ver com isso. Só que se eu pegar hoje 10 bitcoins, $100 mil, ponho na minha wallet, saio do Brasil, vou para Portugal e compro uma casa com 10 bitcoins, com $100 mil, eu fiz evasão de divisa ou não? Essa é uma área muito sutil. Para o Banco Central, no entendimento de alguns advogados e de algumas pessoas do Banco Central, eu não fiz evasão de divisa, porque eu fiz escambo de um bem por outro. Para outros advogados e para outras pessoas do mesmo Banco Central, eu fiz evasão de divisa porque eu saquei reais aqui, comprei Bitcoin, esse Bitcoin eu transportei para outro lugar e lá a transação que eu fiz, apesar de ser escambo, é uma transação financeira. Então eu deveria ter feito um câmbio de alguma forma, colocado em alguma outra via, digamos assim, tradicional, para poder comprar a casa lá fora. Esse é o grande, digamos assim, furdunço regulatório do mundo. Por quê? Eu vou tentar regular de uma maneira local um ativo que não tem domicílio. Então eu falo assim, cara, aonde estão os bitcoins? Em nenhum lugar e em todo lugar ao mesmo tempo. Esse nozinho regulatório vai dar muito pano para manga ainda. Polêmico, não? E por falar em polêmica, que tal falarmos agora sobre a Libra, a moeda digital do Facebook? Ela não foi lançada ainda, mas está envolvida com temas polêmicos, como, por exemplo, privacidade, proteção dos consumidores e até lavagem de dinheiro. Esses assuntos foram abordados em alguns veículos de comunicação aqui no Brasil. Cândido, o que é que você acha sobre a Libra? O Facebook, ele conseguiu criar, eu diria, o maior evento sísmico do mundo das criptomoedas. Para mim e para uma boa parte da comunidade, foi a melhor notícia ever. Porque até agora, criptomoedas era coisa de traficante, de lavagem de dinheiro, de mafioso, ou aquela coisa dos nerds malucos que não sabem o que fazer, ou de especuladores. Qual é o grande impacto? A Libra é um consórcio. E o Facebook foi só a cara para bater. E aí, o que é o crítico disso? Não é o Facebook. Nós temos o Facebook, nós temos os dois maiores players de pagamentos eletrônicos do mundo, que é a Visa e a Mastercard.
Nós temos o maior competidor da Visa e a Mastercard, que é o PayPal. Então nós temos os 3 mais importantes players de pagamento se dizendo que vão se unir a esse consórcio. Nós temos 2 players gigantes de comércio eletrônico, que é o eBay e o Mercado Livre, aqui na América. Nós temos grandes fundos de investimento, o próprio Andreessen Horowitz, que é um dos maiores do mundo, está nesse consórcio para investir nisso. Nós temos a maior operadora de telefonia do mundo hoje, que é a Vodafone, e que, quem não sabe, a Vodafone tem um programa de dinheiro digital na África, que é o M-Pesa, que é um programa de inclusão bancária na África, e que também é muito forte na Índia. Nós temos uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, que é a Coinbase, que é americana, e uma série de outros players participantes nisso. Então, é um consórcio. A segunda coisa importante é que este consórcio está na Suíça. Então ele tem uma garantia institucional de um dos países mais garantidores de instituições financeiras do mundo, que é a Suíça. Então, para quem não sabe, aqui no Brasil a gente tem o nosso fundo garantidor. Ele garante até X de proteção ao cliente. Na Suíça ela garante 100%. Se você tiver um fundo de 10 bi, o fundo quebrou, o governo suíço repõe os 10 bi. Então, o consórcio Libra vai nascer num arcabouço que tem uma série de fatores em cima disso. Esse é o primeiro motivo pelo qual se gerou barulho. O segundo motivo é que, apesar de alguns puristas acharem que a Libra não vai ser um criptoativo, vai ser uma moeda digital porque ela é de empresas privadas e não de uma rede libertária, ela é um criptoativo. Ela vai usar tecnologia criptográfica para ser feita. E ela tem uma sutileza que tem um impacto gigante. Ela é uma moeda que, como nós chamamos, de stablecoins. Uma stablecoin no mundo cripto é uma moeda que, em teoria, ela é garantida contra uma outra moeda. Então, a mais famosa, que é o Tether, em teoria, um Tether vale $1, porque para cada Tether emitido, alguém tem $1 em uma conta bancária. O Facebook inventou uma cesta de moedas. Uma Libra vai valer X% de moeda chinesa, X% de euro, X% de dólar e X%, se eu não me engano, de franco. Enfim, são 4 moedas. Esta cesta de moedas é exatamente igual à composição de um fundo soberano. Então, assim, os fundos soberanos mais, digamos assim, covardes são lastreados em dólar. Nosso fundo soberano brasileiro são reservas em dólar. Algumas economias mais sofisticadas têm reservas em várias moedas, numa cesta de moeda. E aí já começa o primeiro questionamento. Peraí, isso é um criptoativo ou isso é um investimento, um valor mobiliário disfarçado? Só que quando você faz uma moeda baseada num ativo real, você acabou de dar uma garantia institucional para ela. E a única coisa que existe hoje que tem essa garantia institucional são as moedas soberanas. Então, pela primeira vez, depois de quase 200 anos, está sendo criado quase que um banco central global. Esse é o primeiro grande movimentador de furdunços que aconteceu na imprensa. Bom, diante de tudo isso, Kirchner, como é que você vê a contribuição desses criptoativos no sistema financeiro, desde a sua origem até esse ponto agora com essa polêmica Libra? Educação financeira. E isso é muito cruel no Brasil. O brasileiro ele não sabe, até pelas questões que a gente tinha de inflação, novamente eu me remeto ao fato de eu ser velhinho, eu vivi a segunda maior crise que esse país já teve e é a última grande crise depois dessa que nós estamos vivendo, que é de 82 a 83. 82 a 83 o Brasil decretou moratória, ponto. Então a gente ficou muito próximo de Venezuela naquela época. E a gente passou a viver a época da inflação, da hiperinflação, e que a gente quase não sobrevive a ela. Então o brasileiro ele não tem hábito de saber valor das coisas, ele não tem hábito de fazer conta financeira. Então aquela frase, olha, eu vou usar aqui porque cabe na prestação. É uma coisa bem brasileira. Quando você trouxe as criptomoedas para o cenário, digamos assim, popularesco, virou conversa de botequim. Como, algum tempo atrás, quase vira conversa de botequim, investimento na Bolsa. A Bolsa fez campanha com Pelé, né, fez aquelas coisas de vamos ter um mercado novo, teve gente que pegou a FGTS e investiu na Petrobras, então tira o seu FGTS e coloca na Petrobras. Foi a primeira tentativa, mas nada foi tão pungente quanto as criptomoedas. Por quê? Porque elas realmente, durante algum tempo, geraram uma bolha especulativa muito forte. Bom, tempos interessantes de mudanças. Você acredita que em um futuro não muito distante, o cartão de crédito, o dinheiro em papel serão substituídos pelas criptomoedas? Porque a história da humanidade está muito relacionada também com a história monetária, né? Sociedades evoluíram a partir que seu sistema monetário também se diferenciava. Você acredita que a gente está seguindo agora num novo processo evolutivo? Sim, para criptomoedas ainda é muito cedo para dizer, mas para o que a gente chama de cashless society, sim. Eu estive na Suécia no ano passado, num projeto de uma universidade lá de tecnologia, e a Suécia já
tende a ser uma sociedade sem o papel moeda. Você não vê moedas na rua e você não vê papel moeda. A China, em alguns lugares, você não tem mais a necessidade de você ter uma portabilidade de alguma coisa. Então a China hoje, ela já é quase uma cashless society, porque você paga com QR Code com a tela do seu celular, porque todo mundo tem celular. Eu tenho vários cartões que você tem uma pulseirinha, eu poderia ter um dispositivo aqui nessa minha pulseira, pagar só com ela ou com um anel, alguma coisa assim. Mas a China já tem vários lugares onde você está no supermercado e basicamente você faz um reconhecimento facial. Você para, olha para o caixa vê com a sua face e está pago. O seu rosto, a sua íris, a sua digital, eles passam a ser o seu ID financeiro. E por trás disso você pode ou não estar atrelado a um cartão de crédito, pode ou não estar atrelado a um banco, ou pode ou não estar atrelado a uma wallet de uma criptomoeda. Qual conselho, você dá para aquela pessoa que quer investir em criptomoedas, em criptoativos? Que tipo de cuidado ela deve ter? Como é que ela deve procurar um lugar seguro para fazer esse investimento? Primeiro, todo conselho que a gente dá para todo mundo que quer investir. Estude muito antes. Estude, simule, aprenda. Estude, simule, aprenda. Estude, simule, aprenda. Depois de tudo isso, o investimento ele tem uma característica que as pessoas não se tocam. O investimento não é uma coisa só. Ele serve para finalidades. Então, na vida financeira, e é isso que eu digo de educação financeira vir como uma prioridade, você tem momentos de investimento, categorias de investimento, motivos de investimento, e isso deriva para classes de investimento. Olha, eu tenho 49 anos, eu quero me aposentar bem com 100% da minha renda. Eu vou, a partir de agora, separar uma parte do dinheiro que eu tenho para garantir isso daqui a 40 anos. Então, esse é um dinheiro, como diria o Magri, imexível, ponto. Eu não vou mexer nisso. Por outro lado, eu também não posso perder esse dinheiro. Então, eu vou ter uma rentabilidade menor e eu vou acumular ele devagarzinho. Então, é um dinheiro covarde. É um dinheiro que vai exigir uma postura de investimento conservadora, protecionista. Eu tenho essa grana aqui que eu acabei de ganhar na cena, ou sei lá o quê, vendi alguma coisa, ganhei uma herança, caiu no meu colo. Esse dinheiro aqui eu posso tomar risco nele, se eu não quiser consumir nada agora. Então eu posso entrar num investimento de mais alto risco e posso até, dependendo de como seja a minha estratégia, a minha relação com o dinheiro, perdê-lo, 100% dele. Por quê? Porque apareceu aqui e não estava nos meus planos. Mas se eu ganhar, eu posso ganhar muito nele. É nessa categoria de investimento que estão os criptoativos. Se você quiser investir em criptoativo, primeiro grande conselho é tenha consciência que você pode perder 100% daquele dinheiro, ponto, de um dia para o outro, porque não tem garantia. Quando você passa a ter esta consciência, e aí você trabalha com o outro lado, que é a missão, quanto mais eu posso ganhar disso, volta a questão do estudo. A arte do trading, ela é uma arte muito, digamos assim, nervosa, para poucas pessoas, exige uma atenção muito forte. Então, o primeiro conselho para quem está começando assim, não ponha a mão nesta bomba atômica. Contrate um profissional. Deixe o seu dinheiro para alguém administrar. Mas eu vou ganhar menos. Vai, mas também vai perder menos. E também vai fazer menos erros. E deixando o seu dinheiro com uma pessoa profissional administrando, e você colocando um simulador do lado, você vai entendendo por que ele está ganhando dinheiro, por que ele não está perdendo, e por que você, fazendo seus erros, estaria ganhando ou mais ou até perdendo mais. E aí esse processo levaria mais ou menos 1 ano, que é exatamente o mesmo processo de investir na Bolsa. Bacana. Bom, infelizmente a gente precisa encerrar o CRA Entrevista de hoje. Custney, muito obrigada por essa aula sobre criptomoedas, criptoativos, moedas digitais. Tá bom, muito obrigado, Maria. Obrigado a vocês. Um abraço. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima.